Hare Krishna, bom dia. Então vamos mais uma leitura do Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Prabhupada Ki Jai. Jai Vishnu Pada Paramahansa Parivradikacharya Stotarasata Sri Srimad Sua Divina Graça Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Shri Guru Goranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Haridananda Goswami Chinamine. Namaste Guru Hasaya Paramananda Vedasi Prabhupada Pramadaya Siddhanta Nasane. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Chinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyapari Pashtaka Deshatarine. Então, vamos à leitura do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Nara Narayana Rishi, o ser humano mais elevado, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa do aprendizado da sabedoria. E a Srila Vyasadeva, o autor. E Srila Prabhupada, o seu propagador. Krishne Swadhamo Pagate Dharma Gyanadibi Saha Kalou Nastadrisham Mesha Puranarko Dunoditaha. Este Bhagavata Purana, que é brilhante como o sol, apareceu logo após a partida do Sr. Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e assim por diante. Aqueles que perderam sua visão devido à densa escuridão da Kali Yuga, iluminar-se-ão através deste Purana. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhidam Uttamaśloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Este Srimad Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todos os seres vivos. Ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo perfeito. Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Então, bem-vindo a todos e a todas a essa poderosa meditação e ao Srimad Bhagavatam, né? Que é a luz de Kali Yuga, na falta da presença, né, pessoal da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, né, ele se faz presente através do Srimad Bhagavatam. O próprio Deus se faz presente. Então, o Srimad Bhagavatam não é diferente da Suprema Personalidade de Deus. Então, esse é um ponto que tem que ser muito bem assim entendido e valorizado. Faz diferença.
Então, é o canto 3, capítulo 7. Outras perguntas de Vidura, verso 38. Purushasya cha samsthanam swarupam vaparasya cha Gyanam cha naigamam nyatat Guru shishya prayojanam Purushasya, da entidade viva, cha também, samsthanam, existência, swarupam, identidade, va, isto, aquilo, parasya, do Supremo, cha também, Jnanam, conhecimento. Cha, também. Naigamam. Quanto aos Upanishads. Yat, isto. Tat, o mesmo. Guru, mestre espiritual. Shishya, discípulo. Prayojanam, necessidade. Tradução. Quais são as verdades relativas às entidades vivas e à suprema personalidade de Deus? Quais são as suas identidades? Quais são os valores específicos do conhecimento nos Vedas? E quais são as necessidades para o mestre espiritual e seus discípulos? Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. As entidades vivas são constitucionalmente servas do Senhor, que pode aceitar todos os tipos de serviços de todos. Está manifestamente declarado, Bhagavad Gita 5.29, que o Senhor é o desfrutador supremo dos benefícios de todos os sacrifícios e penitências, o proprietário de tudo que se manifesta e o amigo de todas as entidades vivas. Esta é a sua verdadeira identidade. Portanto, quando a entidade viva aceita esta propriedade suprema do Senhor e age com esta atitude, ela recupera sua identidade verdadeira. O interessante é que o processo de libertação, de iluminação, né, e conexão com Deus, né, é simultaneamente complexo e simples. Né? Qualquer um pode perceber, né, essa simultaneidade, né, esse paradoxo, algo que é simultaneamente complexo e simples. Né? Então vamos lá, é complexo porque requer uma aceitação de regras, uma aceitação sistemática de regras e uma vida regulada. Tá? Então, a nossa vida já é, assim, adornada de regras. Tá? Não se pode fazer uma série, nós não podemos sair fazendo qualquer coisa que der na cabeça, porque existem regras que nós obedecemos. Tá? Não se pode
entrar na casa de qualquer uma pessoa sem a permissão do proprietário, né? Não se pode se apropriar dos bens do outro, não se pode agredir o outro, não se pode ofender o outro, né? Não se pode sonegar imposto, enfim, a vida não se pode matar, sair matando pessoas, nem mesmo animais, tá? Então, nós, no nosso dia a dia, mesmo na nossa vida mundana, ordinária, nós já observamos uma série de regras, tá? E temos uma vida regulada, tá? Nós dormimos à noite, dormimos de dia, tá? Temos pelo menos de 3 a 4 refeições, né? Então, se se alimenta de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite, tá? Isso significa regulação, né? Se dorme em determinado horário, acorda-se em determinado horário, né? Banha-se, faz-se uma higiene, né? Uma asepsia, estudamos, trabalhamos, nos relacionamos de forma respeitosa, são regras, né? Como diz, né, os contratualistas, né, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e outros, é o contrato social, né? Ele não está aqui escrito, né? Ninguém tem esse documento escrito e assinado, né? Mas nós sabemos, né, está implícito um contrato social, né, que nós devemos observar. Então, a vida material, a vida ordinária, a vida mundana e mesmo a vida secular, né, materialista, se observa muitas regras, muitas etiquetas, né? Para a libertação, a iluminação, a ascensão e por fim, a conexão com Deus, né? Não é assim, não é nem um pouco diferente. Nós só temos que canalizar, né? Os procedimentos são os mesmos. É uma vida regulada, observando regras, né? De forma sistemática, né? E sendo disciplinado. Nós só devemos canalizar para o serviço a Deus. Então, nesse sentido, é simples, porque nós já temos, né, até sob certa medida, nós já temos um hábito, um treinamento de uma vida regulada e disciplinada e sistemática, né? Só temos que qualificar isso e canalizar para o serviço a Deus. Nesse sentido, a libertação, a ascensão, né, e a redenção é simples, tá? E ao mesmo tempo é complexa porque existe, né, uma variedade de normas, regras e regulações a serem seguidas. E isso com qualidade, com determinação, né, de forma a Haituki Apratirata, de forma a Haituki, sem motivação egoísta. Aí já tem um diferencial. Sem motivação egoísta, né? A Haituki, sem reto, né? Sem uma causa pessoal, egoísta. E Apratirata, de forma ininterrupta. Não é caprichosa, um dia faz, 2, 3 dias, uma semana não.
Não, é ininterrupto. Então, aí é um diferencial, né? Só assim podemos satisfazer o eu plenamente. E o que é satisfazer o eu plenamente? É a transcendência. Transcender o quê? Nascimento, velhice, doença e morte. Sansara. Ok? Então, continuando, o significado. A fim de elevar a entidade viva a este padrão de conhecimento, há necessidade da associação espiritual. Prabhupada, ele deixou bem claro em inúmeros momentos, em inúmeros contextos, de que a vida espiritual solitária é maia, é ilusão, né? É uma fantasmagoria. Não existe vida espiritual solitária. Ou seja, não se aperfeiçoa a vida, não se alcança, não se conquista a meta última, a plenitude, a satisfação plena do eu com a prática espiritual fora da associação dos devotos. Isso tem que ser muito bem entendido e valorizado. O mestre espiritual fidedigno deseja que seus discípulos conheçam o processo de prestar transcendental serviço ao Senhor. E os discípulos também sabem que têm de aprender sobre o relacionamento eterno entre Deus e a entidade viva com uma alma autorrealizada. Isso aqui é muito importante. Essa instrução aqui do significado de Srila Prabhupada, que eu vou ler de novo. O mestre espiritual fidedigno. Por que essa ênfase, fidedigno, né? Essa colocação extra? Porque nós vivemos em Kali Yuga, e em Kali Yuga existem muitos enganadores. É difícil em quem acreditar, porque as pessoas estão assim, as pessoas, elas estão descomprometidas com a moralidade, com a veracidade, porque não tem vida espiritual. Não tem vida espiritual. O materialismo não tem compromisso com a moralidade, com a ética, com a veracidade. Né? Então é muita enganação. As pessoas, elas estão assim, desenfreadas nessa prática de enganar. E por isso existem também muitos assim chamados gurus, mestres, profetas, messias, enganadores, charlatões. Então nós temos que ter o cuidado na hora de se aproximar de um mestre. Temos que nos certificar de que ele é fidedigno. E o que é um mestre espiritual fidedigno? Primeiro, ele tem que estar conectado ao Parampará, a corrente de sucessão de mestres, que vai até Deus. E ele tem que mostrar, ele tem que apresentar certos sintomas. Que sintomas são esses? Vacho vegam manasa krodha vegam jihva vegam mudaro pastha vegam etam vegam jo vishareta dhira sarvam mapimam prithivim sashishya. Então, no néctar da instrução, o Padeshamrita,
Srila Rupa Goswami, que é um dos 6 Goswamis de Vrindavana, que Prabhupada, né, Prabhupada, ele nos informou, nos instruiu de que os 6 Goswamis de Vrindavana, eles são referências, são sannyasis, né? São referências na ordem renunciada da vida, como sannyasis ideais, discípulos direto de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Rupa Goswami, que é um dos 6 Goswamis de Vrindavana, né? Os sannyasis ideais, discípulos direto de Chaitanya Mahaprabhu, de Deus. Então, no seu Upadeshamrita, na sua obra Néctar da Instrução, então, veja só, um discípulo direto de Deus, de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tá? Rupa Goswami, ele diz no Upadeshamrita, na sua obra Néctar da Instrução. Então, já recitei o verso em sânscrito, a tradução é Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam. Então, uma pessoa sóbria. Esses são os sintomas do mestre espiritual fidedigno, genuíno. Primeiro, ele está conectado ao Parampará, que vai até Deus. E ele tem sintomas que podem ser vistos, podem ser percebidos. Primeiro, Vacho Vegam, uma pessoa sóbria, que controla o desejo da fala. Vacho Vegam Manasa, né? Ele controla o desejo da fala, as exigências da mente, os impulsos da língua, né? As ações da ira, os impulsos da língua, estômago e órgãos genitais, está qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Então, esses são os sintomas de um mestre espiritual fidedigno. Conectado ao Parampará, ele é um representante, ele é a representação externa de Paramatma, a superalma dentro do nosso coração. Kishiro Dakashai Vishnu, Balarama. Balarama é o mestre espiritual original, que nos orienta, nos guia internamente, e que traz, e que se expande externamente na forma do mestre espiritual. Então, o mestre espiritual, o guru fidedigno, ele é a expansão de Paramatma, a superalma, Kishiro Dakashai Vishnu, Balarama, o mestre espiritual original. Então, o mestre espiritual, ele é o representante de Deus, ele é o representante de Paramatma, a superalma. Então, sendo ele representante de Paramatma, do mestre espiritual original, Balarama, ele apresenta qualificações, né? Então ele controla o desejo da fala. Então ele fala de forma pontual, moderada, né? E não uma verborreia, né? O mestre espiritual, ele não joga a conversa fora, né? Tecnicamente, o termo técnico em sânscrito é prajalpa, conversa mundana, conversa profana. Não, o mestre espiritual, né, a sua fala é sempre um ensinamento, uma sabedoria. Então ele tem um controle da fala, né? Ele controla as exigências da mente, porque a mente é muito poderosa, né? É quase impossível o controle da mente. E é a mente que nos mantém presos e enredados
no cativeiro material. A mente é um problema sério. A mente, ela pode ser a nossa melhor amiga na vida espiritual, mas, né, ela pode ser sua pior inimiga, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Por isso que o mestre espiritual, ele tem o controle da mente, ele não deixa a mente solta. É perigoso deixar a mente solta, né? Primeiro ensinamento no Yoga de Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Agora, com a prática do yoga, yoga é cessação, neutralização, estabilização da mente. Já o primeiro comando, né? Porque sutra ou shastra significa, sutra é código, shastra, comando. Então o primeiro comando do Yoga Sutra, que também são comandos, né? São comandos. Controle a mente. Não deixe a mente solta, livre, desenfreada, que ela vai, é como uma serpente venenosa, né? Ela vai te envenenar e vai te levar para o buraco. Então o mestre espiritual, ele tem o controle da mente. Ele também controla as ações nefastas da ira. Porque a ira é um dos portais do inferno. Segundo o próprio Senhor Krishna, declara isso na Bhagavad Gita, né? Então é a ira, né, a luxúria e a cobiça. São os três portais do inferno. Então o mestre espiritual controla a ira, as ações da ira, que são nefastas, né? A ira, ela coloca você em situações comprometedoras. Então ele controla. Ele também controla os impulsos da língua, né? De todos os sentidos. A língua é o sentido mais difícil de ser, é pior que a mente. Se a mente já é um problema assim, né, terrível, o maior de todos os problemas, existe um problema maior que a mente? Existe a língua. Então, o peixe morre pela língua. O ser humano também, não é só o peixe, não. O ser humano também morre pela língua, né? É pego pela língua. Tanto é que, né, nós estamos aqui presos no mundo material, que já é uma penitenciária, né, que tem 10 camadas. Cada camada é 10 vezes maior que a outra. Além disso, ainda temos um corpo que também tem várias camadas. Estamos presos. Por quê? Por causa da língua, pelo mau uso da língua, né? E além do descontrole da fala, né, nós temos também o descontrole do paladar, né? Então, a língua faz com que a pessoa ela consuma alimentos impróprios do que ela não devia. Ela adoece, né? Mas ela não consegue controlar a língua. Ela come o alimento que vai adoecê-la, né? E não só isso, não só a doença, o mau uso da língua, né, em comer alimentos impróprios, não só afeta, né, a saúde física, como também emocional e intelectual. Embota,
embota o raciocínio, né? E traz sentimentos deprimentes, angústia, medo, insegurança, alimentos impróprios, devido ao descontrole da língua. Então, o mestre espiritual genuíno, ele controla a língua, estômago e órgãos genitais. Estômago, né? Muita gente não sabe, assim, as pessoas novas, né, até uma certa idade, elas desconhecem um fenômeno que ocorre, né, no ser humano. Né? Um fenômeno é que quando se chega a uma determinada idade, né, aquela mesma porção que uma pessoa sempre consumiu de alimentos, né, quando se chega a uma determinada idade, essa mesma porção dilata o estômago, que até uma certa idade, tá, não existe esse problema, tá? Essa dilatação do estômago. A pessoa come, pode comer assim, uma montanha, que não há dilatação, estômago tanquinho. Tá? Agora, quando se chega a uma determinada etapa da vida, o corpo, né, ele é mais frágil, ele é menos resistente em todos os sentidos. Né? Então, o treino que se fazia antes não pode ser o mesmo, porque vai lesionar, vai criar lesões no corpo. O corpo, a partir de uma determinada idade, ele é menos resistente, que ele está no processo de quê? De deterioração, de degeneração, né? Senilidade. Então tem que se ter muitos cuidados, não pode cuidado, porque o treino não pode ser o mesmo, né? E o comer, né? A porção que se consome, que se come, não pode ser a mesma. Tá? Deve-se mudar até mesmo as categorias de alimentos. Não se deve consumir tanto carboidrato como se consumia antes, até uma determinada idade. Né? Então tem que o corpo muda, né? Os hábitos de consumo mudam. Se não mudar, é ignorância, é tamaguna, irajaguna, né? Paixão e ignorância. A pessoa está forçando uma barra, porque o corpo já não é mais o mesmo. Então ela está agredindo o seu corpo físico e o corpo psíquico. Aí a pessoa fica mal, né? Ela fica mal. Ela fica com mal de saúde física e ela fica mentalmente, emocionalmente e intelectualmente fragilizada. Né? Porque língua, descontrole da língua, e aí agride o estômago, há uma agressão no estômago, né? E isso também acaba saindo pela culatra, né? Isso repercute, né, na vida sexual da pessoa. Né? Isso vai repercutir na vida sexual da pessoa. Né? Ela acaba tendo um descontrole, né? E ela perde a compostura. Né? Porque isso acaba assim afetando, criando um descontrole, né, no desejo sexual, no estímulo sexual, e a pessoa perde a compostura. Paga mico, né? Fica cômico. Então o mestre espiritual não tem esses problemas, né, de pagar mico, ficar cômico, né, perder a compostura, porque ele é disciplinado, ele é autocontrolado, ele é regulado.
Né? Por quê? Porque ele cultiva não rádias e tamas, paixão e ignorância. Ele cultiva sattva guna. Sattva guna, modo da bondade, que ilumina, que traz lucidez. Né? E aí a pessoa se torna ponderada, firme, determinada, constante, estável e não cômica, né? Descompassada, né? E descompensada. Não. Então, isso é um mestre espiritual, são sintomas de um mestre espiritual fidedigno. Né? Então, a pessoa, na hora que ela escolhe o mestre espiritual, ela tem que ter essas observações, e tem que levar em consideração essas considerações. Né? E conhecer o processo de prestar transcendental serviço ao Senhor através do Guru. Através do Guru. Né? Isso é uma etiqueta importante, porque Krishna, Deus, ele não aceita serviço direto, sem passar pelos seus representantes. Então tem que ter essa etiqueta, ela né, assim, inalienável. Inalienável. Então, né, o discípulo sério, o Bhakta, o Vaishnava sério, né, ele está atento a essas regras, a essas normas, a essa disciplina, porque isso constitui um processo, uma metodologia científica para a ascensão, a redenção, a iluminação, a transcendência do samsara, nascimento, velhice, doença e morte. Então tem que se observar, né, o princípio de hierarquia, porque um dos fatores, né, que nos trouxe, né, que resultou em nossa punição, né, que nos trouxe a esse cativeiro material, né, no qual estamos sendo punidos, é a rejeição da hierarquia, do princípio de hierarquia. Então existe, né, um princípio, né, de hierarquia que deve ser observado, né? Então Deus, e aí os mestres, o Parampará, a sucessão de mestres. E Deus não aceita o serviço direto, né? Ele mesmo diz no Padma Purana, aquele que se diz meu devoto não é meu devoto. Aquele que é devoto do meu devoto é meu verdadeiro devoto. Então ele já deu todas as instruções. A gente tem que estar atento para os ensinamentos, os comandos dos Shastras. Tá? Tem que estar atento aos comandos. Tem que estar ali debruçado nos Shastras, nas Escrituras, né? Cultivando o conhecimento, porque assim você vai reduzindo as ofensas, as negligências. Quanto menos negligência, quanto menos ofensa, maior poder espiritual. Então, eu vou terminar aqui o significado. E o mestre espiritual, né, quando ele é fidedigno
E ele controla a fala, a mente, a ira, língua, estômago, órgãos genitais. Tá? Então ele se torna autorrealizado. Por que autorrealizado? Porque ele ensina, o que ele ensina, ele vive. Então ele se autorrealiza. Para disseminar o conhecimento transcendental, é preciso abster-se de atividades mundanas, valendo-se da iluminação no conhecimento. Para disseminar o conhecimento transcendental, é preciso abster-se de atividades mundanas, valendo-se da iluminação no conhecimento. Então, não há possibilidade de transmitir um conhecimento transcendental se a pessoa está envolvida em atividades mundanas. Ela não consegue, ela não realiza o conhecimento. Portanto, a sua fala não tem potência, né? E o outro não se atrai, né? Não se atrai. Aquela fala da pessoa que está querendo transmitir o conhecimento transcendental, mas tem uma vida mundana, não tem potência, né? Então não afeta o outro. Então não afeta o outro. Então, para disseminar o conhecimento transcendental, é preciso abster-se de atividades mundanas, valendo-se da iluminação no conhecimento em termos da sabedoria védica. Né? Os Shastras védicos, né, é uma sabedoria. Né? A sabedoria védica, ela é intemporal e apaurucheia. Purusha significa ser humano. Apaurucheia, ela não tem origem humana. Origem humana é origem mundana. Ela é de origem divina, transcendental. Por quê? Porque ela nasce, né, na própria divindade suprema, a suprema personalidade de Deus. Isso é a sabedoria védica. Ela é a apaurucheia, ela não tem origem mundana. Ela tem a sua origem é divina. Logo, né, para os leigos, ela se apresenta como misteriosa, como de origem misteriosa. Esta é a essência de todas as perguntas feitas neste verso. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância. E meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Então, o mestre espiritual, ele abre os nossos olhos com o archote do conhecimento. Então, oferecemos nossas mais humildes e respeitosas reverências a tal mestre espiritual, que isso não tem preço, que nós estamos aqui no mundo material batendo cabeça. Nós não temos conhecimento, nosso conhecimento é ridículo. Nós não sabemos o que está acontecendo nem dentro do nosso próprio corpo. E se ficamos doentes, não temos o conhecimento de remover, de reverter a enfermidade. É ridículo. É ridículo. Então nós estamos aqui completamente reféns, cativos. Então temos que mais aqui ter uma atitude inteligente, ou seja, humildemente prestar reverência, né,
ao mestre espiritual, sermos gratos por ele estar abrindo nossos olhos com o archote do conhecimento. Então, o verso de hoje, Purushasya samstaram swarupam vaparasya jnanam cha naigamam yata guru shishya prayojanam. Tradução: quais são as verdades relativas às entidades vivas e à suprema personalidade de Deus? Quais são as suas identidades? Quais são os valores específicos do conhecimento nos Vedas? E quais são as necessidades para o mestre espiritual e seus discípulos? Então nós podemos observar, né, que existem critérios a serem valorizados para que nós possamos como é que se diz? Para que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo, ter o melhor rendimento possível, né, do nosso tempo. Esqueci a palavra. Otimizar o máximo possível do nosso tempo. Por quê? Porque a cada respiração estamos morrendo. A respiração é um processo de morte, de perda. Nós estamos consumindo o tempo de vida útil do nosso corpo. Ao nascermos, né, no nosso mapa astral, ele já traz, né, quando se nasce, né, lá no céu existe uma configuração de astros que determina o nosso tempo de vida útil. Esse corpo aqui, ele tem prazo de validade. E esse prazo de validade, ele é consumido pela respiração. Então temos que otimizar o nosso tempo, que a cada respiração estamos morrendo. Né? Quando se nasce, já se está morrendo. Ao nascer, já começa a morrer. E Krishna fala, para aquele que nasce, a morte é certa. Para aquele que morre, o nascimento é certo. Mas isso é prisão, é sansara, nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, e é considerado pelos Vedas, pelos sábios, misérias. Tanto nascimento, velhice, doença, morte, são misérias. Aí temos as misérias causadas pelas forças da natureza. Temos as misérias causadas por outras entidades vivas. E temos as misérias causadas pelo nosso próprio corpo, pela nossa própria mente. Né? São as 4 misérias, as 4 kleshas. Então temos que otimizar o nosso tempo, né? Seguindo a orientação, o exemplo das grandes almas, aqui, ó, Vidura e Maitreya. Ok? Então, vou fechar por aqui. Marcelo Magalhães, Hare Krishna. Sundarang Devidasi, Hare Krishna. Esta instrução do Néctar da Instrução é válida para todas as idades a partir da puberdade. Sim, né? O Brahmachari, né, ele já é instruído, né? Ele já é assim colocado dentro dessa disciplina, né, de controle da... Aqui, o mestre Paravyoma, que está escondido aqui atrás da página da ISCA, Rio de Janeiro,
ele colocou aqui, ó, essa observação. Esta instrução do néctar da instrução é válida para todas as idades a partir da puberdade. A partir do momento que, né, a criança ela entra para os cuidados do guru, do mestre, né, ela já se enquadra dentro dessa disciplina. Vacho vegam manasakro dha vegam, Dihua vegam mudarou pastha vegam. Então ela já começa a ser treinada no controle da fala, da mente, as ações da ira, os impulsos da língua, estômago e órgãos genitais. Esse treinamento é válido para toda a vida. Para toda a vida. Né? E quando a pessoa domina isso, ela é um mestre. Ela se torna um mestre, um sábio. Porque isso é um treinamento, é um cultivo. Isso é um cultivo diário. Fernando Araújo, Hare Krishna, bom dia. Mestre Paravyoma. Segundo Srila Prabhupada, há uma linha reta. Língua, estômago e órgãos genitais. Quando se tem o controle da língua, principalmente, né, ao comer, no tocante ao comer, né, se tem o controle do estômago e órgãos genitais. E o contrário, quando a língua está descontrolada, a pessoa sobrecarrega o estômago e sobrecarrega os órgãos genitais. Há uma linha reta. Jai Prabhu, reverências, todas as glórias da Prabhupada. Ok, então aqui nós fechamos na ISKCO, na página da ISKCO. Né? Então todas as glórias a Srila Prabhupada.